Olá, galerinha do quarto ano, aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física e hoje a gente vai começar uma unidade nova do livro. A gente vai começar hoje a unidade 4 falando sobre lutas, conteúdo do capítulo 1, lutas do contexto comunitário e regional. A gente vai falar conhecendo as lutas, a gente vai falar um pouco sobre o karatê, o judô, o boxe e o jiu-jitsu. São consideradas as 4 lutas mais praticadas pelos brasileiros. O conceito de luta são caracterizadas pelo uso técnico de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizadas por 2 ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e ela pode variar conforme as regras, como a gente vai ver no slide. As técnicas de luta estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes é considerada a mais antiga modalidade. Ela perde só apenas para o atletismo. Primeira modalidade é uma das conhecidas, o karatê. O karatê é uma arte marcial japonesa que surgiu na ilha de Okihara. A história do karatê começa quando o monge indiano, o Dharmas, ele é conhecido como Dharmas, ele caminhava na Índia para a China querendo fundar um mosteiro budista, uma das religiões considerada no país dele. O principal responsável por popularizar o karatê foi Okihara, foi o mesmo mestre do Funazoki, que é o pai do karatê. Em 1916 fez a sua primeira demonstração pública na cidade de Kyoto e em 1921 faz uma apresentação para Hiroshita, o futuro imperador do Japão. E em 1923 o pai do karatê, o Funakoshi, se muda para Tóquio com o intuito de propagar o karatê no Japão, sempre buscando formas de homens como cidadãos úteis na sociedade. Estratégia de luta do karatê, eles consideram os praticantes guerreiros de esporte de lutas, especiais do karatê, que deve ter uma ou mais estratégias de lutas. Eles não permitem lutar por acaso, cada luta tem uma história diferente, cada adversário cabe um modo diferente de lutar. A gente também tem o judô, uma luta de origem oriental, surgia no Japão em 1882, foi criado por Jigoro Kano, o pai do judô. Ele tinha como objetivo que todos pudessem praticar esse esporte de luta como a autodefesa. Então o judô ele trabalha mais com essa autodefesa e não com agressividade como tem no boxe, como a gente vai já falar. A palavra do judô significa caminho suave, são as principais características desse esporte. Eles usam muito os kimonos e as faixas. É um esporte que tem a filosofia de uma caminhada suave, é uma autodefesa que os praticantes conseguem utilizar. Uma imagem de 2 praticantes de judô, sempre saudando antes da competição. Os golpes do karatê, que são os principais golpes do judô são os movimentos para segurar e derrubar o oponente. Não é permitido usar golpes como socos e chutes. O código de honra de Jigoro Kano, quando criou o código, que é uma moral para que as pessoas praticassem esse esporte e pudessem se tornar bons cidadãos para a sociedade. Então, a partir desse código, o Jigoro Kano teve o pensamento de criar uma moral para as pessoas que praticavam o judô, para que se tornassem cidadãos para a sociedade. Eles utilizam 3 objetivos, eles utilizam no código de honra, que é a coragem, honestidade, honra e respeito, e eles sempre falam que tem que ter autocontrole. Essa luta apresenta os princípios filosóficos, como falei, uma caminhada suave, e o boxe, que é uma luta de origem ocidental que surgiu na Grécia Antiga. O boxe ou pugilismo é um esporte de combate um pouco mais agressivo, no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para defender quanto para atacar. A história do boxe foi primeiramente considerado um desporto olímpico, 688 a.C. Lá na 23ª Olimpíada das Antiguidades, seu vencedor foi Onamosto de Esmina, que foi quem definiu as regras do esporte. Foi ele que levou o boxe para as Olimpíadas, na era moderna. Então, nas Olimpíadas de 1896 em Atenas,
O boxe não foi incluído como uma modalidade de competição, mas o boxe ia se tornar uma modalidade olímpica. Então, somente retornou às Olimpíadas de 1904, a sua terceira era moderna. Então, a partir de 1904, o boxe já começou a ser uma modalidade olímpica. Em Santos Luís, desde então, foi praticando todas as suas edições posteriormente, com exceção das Olimpíadas de 1912. Os golpes são considerados dois tipos, o jab direito e o jab, e o soco dado com as mãos que está na frente. Na frente do corpo, mantendo os dois pés encostados no chão. Então, ele é considerado o jab. A gente vai falar também do direito, também é um golpe do boxe, é um golpe com mais potência lançado com a mão, que está atrás da guarda. A execução do direto é similar ao direito. A diferença é que o giro será feito sempre para o outro lado. Os pés seguem sendo responsáveis pela transferência do peso. Desta vez, o peso para a perna de trás passa para a perna da frente, assegurando a potência do direito. Então, o jab direito consiste com a perna seguindo sempre com a transferência do seu peso. É uma imagem que a gente vê, jab direito, utiliza a perna esquerda sempre atrás e o direito à frente. O cruzado também é um golpe lateral de curta distância. Para a execução de um cruzado perfeito é preciso ter uma boa base e flexão nas pernas, porque essa impulsão será fundamental no fim do movimento. Então, esse é o cruzado, sempre colocando o cotovelo e a parte do antebraço. E, por último, a modalidade do jiu-jitsu. É uma arte marcial japonesa chamada bujutsu, que utiliza técnica de golpes, de alavancas, torções, pressões. Para derrubar, sempre domina o seu oponente. A origem do jiu-jitsu, a origem, como sucede com quase todas as artes marciais virtuosas, não pode ser apontada com total certeza. Os que sabem por certo é que seu principal ambiente de desenvolvimento e refino foi nas escolas de samurais, as cartas guerreiras do Japão. Então, essa é uma modalidade também considerada mais conhecida no Brasil. Então, por hoje eu termino essas explicações dessas lutas, karatê, judô, boxe e jiu-jitsu. Então, eu vou passar, a partir dessa explicação, uma atividade da agenda. Então, a atividade vai ficar, a atividade da ficha 1, página 135 do capítulo 1. Então, vai ser a primeira atividade da unidade 4 do livro, ok? Então, termino a aula por aqui. Uma boa tarde, até a próxima aula.